Fala pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês o quarto do Lorenzo. Ele é filho da Luciana Gimenez e nós tivemos alguns desafios nesse projeto, mas o principal deles é que ele tem 10 anos e ele está numa fase de transição de vida, então ele é um pré-adolescente que a gente precisa adequar o projeto para que ele consiga usar hoje, mas que também perdure conforme a idade dele vai passando. E a gente mostrou todo o passo a passo para vocês no nosso Instagram. Quem não acompanhou tá lá nos destaques, é Projeto LL. E já vamos começar logo com o tour. Outro desafio que a gente teve aqui, que isso aqui é uma coluna que a gente não pode mexer do prédio. E tinha um vão entre essa coluna e essa outra coluna que não tinha o que fazer aqui no meio. E aí a gente ficou pensando o que a gente poderia ou não poderia fazer. O mais convencional seria fazer um armário. Só que o armário ficaria sem nexo, sem muita utilidade. Muito pequenininho. E muito pequeno. Então, uma das opções que a gente fez, um dos projetos que nós fizemos foi esse aqui de acrílico. Qual que é a vantagem do acrílico? Ele fica hiper leve, você enxerga tudo que tem ali dentro e aí você vai mostrar como que ele funciona. Nós desenhamos esse acrílico, esse gaveteiro, e a Léo Acrílicos fez de uma forma maravilhosa. Então, a gente tem esse gaveteiro, as gavetas elas são super levinhas, então o Lorenzo consegue tirar, levar, brincar, descer e colocar os brinquedos aqui de volta. E o que é muito legal, não tem nenhuma corrediça aqui aparente, ficou super discreto, ficou lindo e ainda assim os brinquedos viram parte da decoração do quarto, porque como é o acrílico, fica um colorido bem gostoso aqui. E o que é legal disso que ela comentou de não ter as corrediças, porque como o espaço é curto, o acrílico ele é muito fino e ainda por não ter as dobradiças, a gente ocupou o espaço e aproveitou 100% do vão. Então isso foi um diferencial e é um ponto alto desse projeto com certeza. E como o Lô gosta muito de Lego, aqui a gente deixou para ele guardar os Legos, a gente trouxe o Lego aqui para a identidade do quarto dele. A gente tem as mesinhas de cabeceira dele que elas remetem ao Lego. A Bed and Room tinha essas mesinhas, a gente ficou apaixonado e logo colocamos duas. A gente colocou aqui uma laranja e uma amarela para contrapor o azul, que é a cor de partida do quarto. Então, o laranja e o amarelo são cores complementares que ficou super aconchegante. Uma outra coisa que ele falou pra gente, ele falou assim, uma coisa que eu sempre quero, que eu sempre quis, eu quero. Que a minha mãe tem. Minha mãe tem, eu quero ter. É o fecho-toque, ele não sabia o nome disso, claro. Mas ele queria aquela gaveta que se aperta e abre, então a gente teve que colocar isso no projeto. Então você aperta aqui, as gavetas abrem. E o que é legal, porque essa mesa de cabeceira, ela é super funcional, porque ela tem 4 gavetas, ela chama block, que ela tem esses blocos fazendo esse, como a Isa comentou, que remete ao Lego. E as cores vivas dão muita alegria ao quarto. E então a gente conseguiu fazer aquele jogo do quarto infantil mais adolescente. Então ficou super legal nessa característica. Painel estofado, que a gente puxou ele mais para azul, a gente quis remeter o quarto ao céu, então a gente fez aqui esse painel estofado com a Bed and Room e a gente fez num veludo azul, para ele ficar aqui, mas ele não chamar muita atenção, mas ainda assim trazer um aconchego no quarto que as pessoas não sabem direito de onde vem. Para contrapor com esse painel azul, a gente colocou aqui a cama, também no veludo, a gente colocou no cinza para ficar uma cor discreta. E uma coisa que o Lu gosta muito, ele gosta de receber os amigos para dormir aqui. Então a gente colocou para ele a cama Queen, e embaixo a gente colocou 2 bicamas. Então aqui ele tira a mesinha de cabeceira, né amor? Ele tira a mesinha de cabeceira e já consegue puxar aqui. Então é super simples o processo. Ó, se vocês repararem, olhando esteticamente não dá pra ver. Parece uma cama convencional. Mas se tirar a mesa de cabeceira e puxar aqui, tem o colchão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, pega por baixo e puxa. Ó o colchão aqui. Então são duas de solteiro. Uma pro lado esquerdo e uma pro lado direito. Que elas ficam totalmente escondidas. Então, nesse quarto dorme-se 4 pessoas, sem problema nenhum. A gente já colocou na frente esse sofá. Qual que é a vantagem desse sofá? Ele recebe muitos amigos, como eu comentei, que até ele gosta de dormir com os amigos aqui e tudo. E ele joga muito videogame, ele recebe os amigos aqui pra isso. Aí, o que a gente fez? A gente criou esse sofá na frente, porque antigamente ele vinha ficar todo mundo no sofá, na cama, ou ele tinha que pegar a cadeira, fazer um monte de coisa lá atrás, e não conseguia sentar. Ou, a vez que eu vim, tava todo mundo sentado
em banquetas, assim, que pegavam da casa para conseguir jogar videogame. E a nossa ideia foi colocar esse sofá, porque aí todo mundo senta no sofá e fica perfeito para jogar videogame. Então aqui também sentam os 4 juntos e conseguem jogar super pertinho da TV, do jeito que eles gostam. E ainda aqui, para abraçar essa parte dele da cama, ficar super aconchegante, a gente colocou esse tapete enorme da Boté, é um tapete indiano, e a gente quis trazer o aconchego, mas também a gente não queria que o tapete brigasse. Então é um tapete cinza, com umas nuances off-white e azul, para ficar aqui na paleta do quarto, mas não brigar com o restante. A gente falou pra vocês, a gente quis remeter um pouco ao céu aqui, então nós colocamos esse pendente de nuvem pra contrapor com o céu estrelado. O céu estrelado é uma coisa que isso foi uma surpresa pra ele, a gente nem comentou muito no prévio, isso ele não pediu pra gente, mas a gente quis fazer. E ele se apaixonou, ele falou que ele deita de vez em quando, ele apaga tudo e fica só com o céu estrelado. Falando um pouco do técnico do céu estrelado, porque isso é uma coisa que é bem trabalhosa de fazer, mas o resultado é excepcional. Aqui nós temos 600 pontos de fibra ótica, que fazem essa oscilação e dão essa cara de céu estrelado. Como funciona para fazer isso? A gente compra uma fibra ótica, é como se fosse uma lanterna saindo com 600 fiozinhos na frente, fiozinhos bem fininhos. Aí como que a gente faz? A gente fura o gesso, rasga o gesso, abre e vai fazendo com uma microagulha furinho, passando o cabo de fibra ótica. Faz outro furinho do lado, passa o cabo de fibra ótica. E em cada um desses você passa o cabo, aí você passa um pouquinho para fora. Corta ele bem rentezinho ao teto e chumba esse cabo de fibra ótica. Só que pensa que é uma micro agulha. Então fica num resultado sensacional e quando ele fica oscilando, dá essa sensação que é hiper agradável para o ambiente. Então, aqui no céu estrelado, a gente veio com o azul, mesmo tom que a gente usou em algumas paredes, para ficar aqui o cantinho dele bem aconchegante. Vindo pra cá, o Lô, ele gosta muito de desenhar também. Então a gente criou aqui um cantinho para ele poder desenhar, fazer lição de casa, ele ou com os amigos dele. A Luciana também gosta muito de sentar aqui com ele, para eles ficarem aqui juntos. Então a gente fez aqui, nós desenhamos essa mesa com formato completamente orgânico. Ela é na lâmina da madeira natural, que ela tenda fez com maravilhoso. E aqui a gente colocou os pezinhos de metalon. Para compor, a gente também pediu pro hábito da Bedroom colocar os puffs para ele poder sentar aqui, uma coisa mais descontraída com os amigos dele. E o que é legal também é que a gente deixou essa parede do canto com prateleiras menos profundas, né? Mais curtinhas, para ele já fazer, porque ele gosta de pintar. Então a ideia é que ele faça as artes dele, ele pinte, ele faça os quadros e ele já faça aqui e exponha lá. E outra coisa que a gente fez, como ele gosta muito disso mesmo, a Léo Acrílicos também, junto com a Isa, eles desenvolveram um carrinho para guardar todos os itens de pintura mesmo. Então esse carrinho tá aqui no canto, ele fica hiper discreto e o Lô também adora. E ele tem rodízio, mostra pra ele como super fácil para mostrar, para ele manusear. Ele consegue guardar aqui tudo para ele, fica fácil, ele consegue movimentar para eles pintarem. E aqui a gente fez também essa banquetinha de apoio na mesma lâmina da madeira e a gente fez o metalon aqui com desenho pra ficar bem legal aqui no quarto dele, dar uma brincada. A gente tinha um detalhe arquitetônico do prédio que ele tem essa inclinação. Isso já vem do prédio, da construção. Então a gente tinha que usar isso. E no projeto, como que a gente bolou para resolver? Nós colocamos um metalon com a marcenaria. Então, também foi o pessoal da Latenda que fez. Então, qual foi a sugestão? Criarmos peças retilíneas, mas brincando com essa curva. Então a gente travou
ela na curva que tem da parede e fizemos as prateleiras todas da mesma profundidade. E com isso a gente consegue criar um cantinho aqui bem legal para guardar o livro, para guardar as coisas deles. E é legal para o Lô, se ele precisar ler, se ele quiser fazer alguma coisa, ele senta aqui, consegue fazer as coisas dele. É um cantinho de leitura que ele tem o apoio para guardar o celular, para guardar água, para guardar as coisas dele. Essa é a minha parte favorita do quarto. Esse painel ficou muito legal. A gente tinha alguns desafios aqui. O principal deles é que essa parede aqui, ela vem angulada devido à arquitetura do prédio. Então o que a gente fez? A gente optou por marcenaria com serralheria e nós fizemos o móvel espelhado. A única diferença é que desse lado ele vem reto do começo e aí ele começa a fazer o ângulo acompanhando a parede. A gente criou prateleiras tudo de laca, um azul que segue a mesma paleta do quarto e serralheria preta. Colocamos LED em todos os fundos das prateleiras, ficou super discreto. E ainda, uma coisa que a gente fez que é super importante, todas as fontes desse LED, então lembra que eu falei para vocês, se queimar, se a luz apagar aqui do LED, normalmente, primeira coisa que vai queimar não é o LED, é a fonte, o driver. E aí o que a gente fez? A gente criou uma parte aqui que abrir essa gaveta, se você tirar e aqui no fundo dela, tirou a gaveta, estão todas as fontes. Porque isso precisa ser de fácil acesso. Porque, como eu falei, o driver vai queimar primeiro, depois a fita de LED. E aqui, outra coisa que a gente fez, ficou super legal, a gente criou essas 4 ripas e a gente deixou ela distanciada da parede, para dar essa sensação de flutuação. E a TV, a gente encaixou ela bem no meio dessas ripas. Aqui, outra vantagem também, é que a gente colocou as tomadinhas em cima da mesa, então tem 3 tomadinhas, que é para carregar o celular, carregar o iPad, carregar o iWatch, tudo que ele precisa aqui. E quando ele recebe os amigos para jogar videogame, por exemplo, ele tem esse sofá, então dá para sentar gente no sofá, dá para sentar nessa cadeira. E se vier mais gente ainda, puxa todas as poltronas em volta. Então aqui dá para sentar 8, 10 pessoas tranquilamente fora, se jogar na cama inteira. E aí, olha que legal que ficou com bastante espaço para colocar produtos de decoração. Desse lado a gente tem a mesma prateleira do lado de lá. E aqui, só para vocês saberem, é o closet senhor e o closet senhora, né? O banheiro senhor e o banheiro senhora. E atrás, closet senhor e closet senhora. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou projetar esse quarto para Luciana Gimenez e também para o Lorenzo. E se inscrevam no nosso canal agora, dê um joinha e qualquer dúvida que vocês tenham, só perguntar que a gente vai responder todo mundo, tá bom?